Boa noite, 23 de agosto de 2021. Estamos aqui mais uma vez a postos para dar prosseguimento ao nosso projeto, momento de reflexão. Estou vendo aí o querido filhão André, está na área, Osvaldo Hernandes também. Então, enquanto a gente aguarda o pessoal chegando, Neto, meu primo lá de Belém, que não perde uma também, muito bom. A gente avisa não, né? A gente lembra aos companheiros que vão ver esse vídeo depois, que é sempre importante vocês estarem não só conectados aqui ao nosso projeto, mas também divulgando para os seus amigos, seus parentes, enfim, aumentando aí o número de pessoas que tenham acesso a esse projeto. Yara, boa noite Yara, Glorinha, Mariângela, minha linda, dose dupla hoje, hein, irmãozão? Ô Zeca, tu tá enrolando, hein, Zeca, fazendo gol. Rapaz, o velhinho tá dando no couro ainda, hein, Zeca? Zeca é o meu atleta de muitos anos de futebol de paralisados cerebrais, foi campeão agora no sábado pelo Vasco da Gama e fazendo gol, rapaz. O Zeca ainda tá lá firme e forte, muito bom. Daqui a... para mim é um grande prazer tê-lo aqui também, Osvaldo. E seu futebol de 5BR está aí também na área, na expectativa do começo dos Jogos Paralímpicos. É uma pena o nosso futebol de paralisados cerebrais não estar no programa dos Jogos, mas é imperdível. Os Jogos Paralímpicos são sempre imperdíveis, vale muito a pena acompanhar. É certeza de muitas medalhas para o Brasil. Estou vendo a Bia que entrou ali, Elazia, boa noite, Elazia. Gilbertinho, gostei de ver você, Gilbertinho, jogando também na final, muito bom. Floriano, meu querido amigo, irmão de muitos anos, né? Muito bem, maravilha. Batalha, que foi árbitro também lá do Campeonato Brasileiro. Então a galera do futebol de PC, antigo futebol de 7 está presente na área, muito bom. Vamos já nos acomodando, vamos acalmando nossos corações, nossas mentes, para nós podermos aproveitar o máximo desse nosso encontro. Dona Kátia Marques, Paulinha também está aí na área. Que bom, gente. Sempre bom ter a presença de vocês. Gisela Andreata também, sempre presente, né, minha querida? Vamos acalmando nossos corações, respirando, podendo de alguma forma entrar nesse clima para que a gente possa desenvolver o nosso tema de hoje. Trica Flor, da querida Márcia Binader. Sérgio Cruz também está entrando aí, Jean Adriano, que coisa boa, Dani Baia. Sejam muito bem-vindos. Eu fico muito lisonjeado, muito feliz de ter a presença de vocês aqui com a gente. E aqueles que também, como eu falei, que vão ver depois, tem muitos que veem a transmissão, veem a live depois. Eu fico muito feliz também. Mas vamos lá, gente. Vamos, como eu falei, entrando já no clima. E antes de entrarmos no nosso tema de hoje, é sempre muito bom a gente lembrar de como foi o exercício que eu propus sobre o tema da semana passada, que era a questão da preocupação exagerada, preocupação excessiva. Será que alguém lembrou de fazer? Aconteceu alguma coisa no seu dia a dia, no seu cotidiano, que os fizeram lembrar da nossa proposta? Realmente é alguma coisa que chama a nossa atenção e a gente tem que estar atento, porque como a gente desenvolveu na semana passada, quem não viu, os vídeos estão à disposição no meu canal do YouTube, lá, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, aqui também no Instagram, lá também no Facebook, enfim. Quem não viu da semana passada, eu acho que vale a pena ver, foi uma reflexão bem legal, e que a gente precisa estar atento a essa questão das muitas vezes que a gente começa a se preocupar em demasia com alguma coisa e aquela coisa acaba nem acontecendo, né? Tudo bem, Luísa? Também está entrando, minha querida amiga Luísa. Mas o tema nosso de hoje, que eu escolhi, o limite da insistência.
o limite da insistência. Né? Até no vídeo que eu fiz a divulgação, eu usei aquela famosa expressão, né, da murra em ponta de faca. Isso é uma expressão muito utilizada aqui na nossa cultura, que diz exatamente, se refere exatamente a essa questão. Né? Quantas vezes a gente insiste em fazer alguma coisa, e às vezes a gente sabe que aquilo não vai dar certo, né? Que aquilo é uma furada, mas por motivos variados a gente insiste em realizar aquela ação. Né? Então é difícil para nós perceber quando essa insistência atingiu o seu limite do tolerável, né? O seu limite máximo. É muito difícil para nós. Né? Então, o que a gente tenta é, dentro do possível, fazermos constantes avaliações, ouvir pessoas ao nosso redor, pessoas que nos querem bem, pessoas que são queridas, que às vezes eles chegam e falam, né? Nos dão essa ajuda. Né? Mas a nossa reflexão vai ser sobre isso hoje. Tá? Até porque, quando desistir? Né? Ninguém gosta de desistir, a verdade é essa, né? Ninguém gosta de desistir. Né? Mas muitas vezes é o que realmente necessita ser feito, é o que deve ser feito. É nós desistirmos de uns projetos meio malucos, umas ideias meio estapafúrdias, que a gente coloca aquilo na cabeça e vai insistindo, até chegar uma hora que, por motivos variados, a gente acaba desistindo mesmo. Né? É claro que a sociedade, ela exerce de certa forma, não digo uma pressão, mas há sim uma valorização muito grande na questão da perseverança, né? Elogiar aquelas pessoas que não desistem. Né? Então, de alguma forma, nós somos impactados por essa pressão. Pô, se você começou alguma coisa, vai até o final. Existe essa pressão, como eu estava falando. Não que não seja super importante a gente perseverar. Né? É claro que é muito importante. Né? E deve ser sempre muito importante. Porque é graças à perseverança, né? Aqueles indivíduos que não desistiram, é graças a esses indivíduos que hoje nós temos uma série de benefícios na nossa vida. Quantas descobertas, quantos inventos não foram criados a partir da perseverança, da coragem, da determinação, do não desistir de muitas pessoas. Mas, obviamente, nós não estamos falando nesse aspecto hoje aqui. Né? O que nós queremos parar para pensar é é um grande desafio a gente tentar identificar o que é perseverança e o que é teimosia. Teimosia até mesmo patológica, aquela teimosia cega. Né? Tá ali claro que aquela iniciativa, aquela meta, aquele projeto é uma furada, mas nós, por motivos variados, a gente insiste naquela situação. Então isso é um grande desafio. Diferenciar se aquilo realmente é uma perseverança que vai valer a pena ou se nada mais é do que uma teimosia. Né? Então, eu vi uma palestra do Rossando Klinge, muito bom, eu sou muito fã dele. E ele falou uma coisa inteligente: desistir é optar por não fracassar hoje para vencer amanhã. Né? Então, muitas vezes, o desistir é um grande passo. É um grande passo, é um recuo estratégico. Né? Mas para que a gente consiga perceber e entender isso, às vezes vai ser muito difícil. Né? Por quê? A gente tem, como eu estava falando anteriormente, a gente tem em nós aquela sensação de que, poxa, a desistência é vinculada à questão da desistência o fato da gente ser inábil, ou ser incompetente, ou ser fraco. Né? Então a gente precisa ter o cuidado para não deixar esse tipo de sentimento pautar a nossa decisão. Porque se a gente entende dessa forma, se a gente deixar esse tipo de sentimento tomar conta da gente, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre, de alguma forma,
achando que, e forçando uma barra. Ah, não, não posso desistir, eu não posso desistir, porque vai parecer que eu sou fraco, vai parecer que eu sou incompetente, vai ser, enfim, uma série de situações nesse sentido, né? Então, quando na verdade, em determinados momentos, em determinadas situações, o desistir é uma atitude de maturidade, é uma atitude de inteligência emocional, né? É um processo que exige da pessoa que está passando por essa situação uma capacidade de percepção bastante apurada. Então, por exemplo, dentro desse processo de avaliação do nosso projeto, do nosso objetivo, daquilo que nós estamos envolvidos e que estamos insistindo para que dê certo, é interessante que dentro desse processo de avaliação a gente faça uma primeira grande pergunta. Esse objetivo, ele é alcançável? Ele é atingível? Eu consigo perceber isso? Se realmente isso pelo qual eu estou insistindo, eu estou lutando, isso realmente vai alcançar, o objetivo vai ser alcançado da maneira que eu pensei? Então, esse é o primeiro grande passo. Esse tipo de avaliação, ela vai exigir de nós que a gente se conheça bem, que a gente tenha uma autopercepção, né, de como nós estamos lidando com aquele processo, como nós estamos reagindo à maneira como a gente está desenvolvendo essas ações. Isso não é fácil, né, mas é super importante. A gente precisa ter uma clarividência, né, uma visão mais clara possível dos vários aspectos que impactam diretamente no alcance dessas metas que a gente estabeleceu. Isso é fundamental, porque existem aspectos que são determinantes e que não podem ser deixados de lado. Então, aspectos biológicos, aspectos sociais, aspectos profissionais, biológicos no sentido de genética, né? Por exemplo, eu, com 61 anos, se eu botar na minha cabeça que eu vou correr, eu vou disputar uma Olimpíada, eu posso estabelecer um objetivo desse. Mas a minha condição física, em função da minha idade hoje, naturalmente vai me impedir de vir a ser um atleta de alto rendimento a ponto de disputar uma Olimpíada, por exemplo, né? Mas, isso deu um exemplo bem simples, bobo até, mas existem pessoas que botam isso na cabeça e insistem com aquilo, né? E que fica claro que aquele objetivo ele não pode ser alcançado, né? Dentro dos aspectos sociais, né? Pessoas que se envolvem às vezes em determinadas iniciativas que é claro que aquilo ali não vai dar certo, porque existe uma série de interferências de várias formas para que aquilo ali não se desenvolva, né? Mas em função de aspectos variados da vida, até às vezes até por orgulho mesmo, a pessoa insiste naquilo, né? E as outras estão do lado dela, poxa, preste atenção, isso daí não está dando certo, você precisa ter uma outra postura de enfrentamento, ou mudar o foco, enfim. Na questão profissional também, né? Quantas vezes a gente quer exercer alguma função para a qual a gente não tem gabarito, a gente não tem a devida preparação, não tem a devida condição, mas a gente insiste, né? E é ruim, porque o tempo passa, a gente se desgasta, a gente sofre muitas vezes. Por quê? Por uma insistência que está sendo exagerada, né? Então, a mudança do paradigma, né? Poxa, eu não vou disputar uma Olimpíada, mas eu vou pelo menos disputar aqui o campeonato do bairro, alguma coisa assim, de uma forma bem boba, né? Ou seja, então o projeto social que eu pensei, a estratégia social que eu pensei, como eu posso fazer para mudar, para que eu tente de alguma forma atingir esse objetivo que essa minha ânsia de fazer algo nesse sentido, mas eu vou mudar o foco, vou tentar refazer, reestruturar esses objetivos, enfim. Isso é fundamental que a gente faça, porque senão, como eu falei no começo, a gente vai ficar dando murro em ponto de faca e a coisa não vai fluir, né? Então, eu
fiz uma pesquisa hoje aqui interessante, achei algumas dicas de profissionais da área, principalmente da área da psicologia. Eles deram eu escolhi 4 dicas aqui. Dicas que a gente pode entender como dicas que acendem um sinal de atenção, um sinal amarelo, que podem significar que a gente deve levar em consideração a possibilidade de desistir daquilo. Eu tenho vários, mas eu escolhi 4. O primeiro que ele fala aqui é o seguinte: quando o indivíduo já sente no coração que não vai funcionar, quando ele já sente dentro do processo aquele objetivo que ele pensou, ou aquela, às vezes em todos os sentidos, gente, a gente parar para pensar, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser na questão do trabalho, olha, quando eu falo objetivo, enfim, são N situações. Então, por exemplo, quando já sente no coração que aquilo ali não vai funcionar, acende o sinal amarelo, né? Por exemplo, a Simone Biles agora, né, aquela ginástica americana, né, ela resolveu desistir lá já em Tóquio, né, ela resolveu desistir de competir algumas provas, né, porque da concepção dela, ela não queria fazer aquilo, né, insistir naquilo ia fazer muito mal para ela. Então ela falou muito da questão da saúde mental dela, né? Então foi uma atitude de extrema coragem. Ela abrir mão, ela um ícone, né, do desporto mundial, né? Ela abrir mão de competir, né? Mas foi corajosa e buscou a sua saúde, né, seu equilíbrio, e abriu mão, né? Um outro aspecto interessante: quando perseguir a meta está deixando o indivíduo muito infeliz, tirando a sua paz, né? Quando o processo ele é doloroso em si, né, como eu li hoje aqui, né, ou seja, vale aquela pergunta: pô, será que realmente vale a pena todo esse sofrimento que eu estou passando aqui? Não que de repente não valha, né? Nós acabamos de sair de uns Jogos Olímpicos, vamos entrar amanhã, abertura dos Jogos Paralímpicos, 8 horas da manhã, pelo Sport TV. Quantos atletas sofrem realmente privações em prol da performance, em prol daquela medalha que ele sonha, né? Isso é verdade. Mas existem algumas outras situações, isso aí cabe a cada um de vocês, cada um de nós pensar. Existem situações que o alcançar a meta está sendo tão doloroso, tão sofrido, que quando a gente alcançar aquela meta, a gente não vai ter nem gás para curtir aquilo. Porque o processo foi tão sofrido que a gente pode chegar em frangalhos no final da caminhada. Um outro aspecto interessante que eu achei, que é para acender a luzinha amarela da atenção. Quando a única razão da gente não ter desistido de algum projeto que seja, é pela preocupação que tem com o que os outros vão pensar de nós. Isso, olha, isso acontece muito. Nós até fizemos uma live anteriormente sobre essa questão. Do que vão pensar de mim se eu desistir. Ou seja, na verdade, a gente está sofrendo, porque nós estamos fazendo algo que nós estamos insistindo em alguma coisa que a gente não quer, na verdade, no fundo a gente não quer. A gente só não desiste porque tem um monte de gente, às vezes é pai, é mãe, é marido, é esposa, é o patrão, enfim, é uma quantidade imensa de pessoas e que a gente dá uma importância exagerada. E a gente se violenta, na verdade, nessa hora. Eu não quero mais isso para mim, mas eu não saio disso, eu não desisto disso, porque o que o fulano vai pensar, o que o Beltrano vai pensar? Isso é muito ruim. E acende a lanterninha amarela aí. Por quê? Estou fazendo algo que não está sendo bom para a minha saúde, né? E um outro, quarto item que eu achei interessante, uma quarta dica de percepção de uma possível desistência daquilo que a gente está insistindo, é quando ele fala:
só de pensar em desistir já dá uma sensação de alívio. Eu achei interessante isso, né? Ou seja, nós estamos envolvidos em determinada ação, determinado projeto, só de pensar em desistir daquilo já parece que sai um... Só de pensar, a gente ainda nem desistiu, já traz um alívio tremendo. Isso não é interessante? Então eu trouxe 4, tem outros muito interessantes. Enfim, é sempre bom, como eu falo para vocês, a gente pesquisa para fazer, trazer para vocês aqui essas reflexões. É muito bom que a gente vai vendo coisas assim bastante interessantes. Então eu achei esses 4 que tem assim, de repente, o maior número de pessoas que experimentam situações como essas, né? Então, como o próprio nome do projeto sugere, é exatamente para a gente refletir. Até que ponto nós estamos, às vezes, adiando um processo que já está claro para nós que ele é furado, mas a gente está insistindo, né? Não é fácil, até como eu coloquei aqui, a gente precisa até tomar cuidado, porque existem alguns indivíduos que eles têm uma tendência a desistir. São pessoas inseguras, são pessoas que têm problemas de autoestima e que, diante de qualquer desafio, tendem a desistir muito antes até de tentar da maneira que seja a melhor possível, enfim. Então vamos tomar cuidado para esses casos, né? A ideia nossa aqui é quando nós estamos insistindo em algo que a gente entende já que não vai dar certo, tá? Agora, diante dessa dúvida, né, nós estamos envolvidos em algum desses projetos, algumas dessas situações, e a gente está com aquela dúvida. Poxa, será que eu desisto? Será que eu não desisto? Eu não consigo ter uma clarividência plena que me dê a certeza da ação que eu devo tomar. Isso realmente é complicado. Então, às vezes, nós vamos precisar de uma ajuda terapêutica para podermos entender o que tem por trás de todo esse processo. Mas a gente não pode também nós não podemos abrir mão da nossa conexão com essa força maior que rege o universo, que é Deus, né? A gente não pode abrir mão disso, né? Então eu escolhi uma página hoje aqui do Minuto de Sabedoria, é a mensagem número 73. E o Pastorino fala uma coisa aqui bastante interessante. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus que o guia, sem jamais abandoná-lo. Eu escolhi essa mensagem que eu acho que tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje. Primeiro, ele chama a atenção que Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação da nossa vida. Isso é alguma coisa que a gente não pode jamais esquecer. Jamais esquecer. É uma força poderosa, como eu sempre falo aqui, que rege todo o universo, rege nossas vidas, né? E a gente precisa fazer um bom uso dessa conexão. A gente não pode abrir mão disso não, gente. E quando a gente exercita esse estabelecimento de conexão, a gente passa a vibrar dentro de uma cadência muito especial, muito peculiar, e que vai nos fazer tremendamente bem, especialmente nesses momentos de dúvida que nós temos diante de desafios, de encruzilhadas que a vida coloca na nossa frente. Agora, porém, como ele fala aqui, nós precisamos ser receptivos para ouvir a voz de Deus. Então, como ser receptivos? Nós já falamos algumas vezes aqui que nós recebemos aquilo que nós damos. Então, se nós temos uma proposta de ter atitudes voltadas para o bem, para o respeito, para o amor, com certeza nós vamos ter de volta, não no tempo que muitas vezes a gente quer, mas nós vamos receber de volta
as reações a essa nossa proposta de vida, né? E assim a gente vai ter condição de interpretar, de ouvir a voz de Deus que está dentro de nós. A centelha divina está dentro de todas as suas criaturas. Então, quando a gente estabelece esse mecanismo, esse exercício de viver o bem, de viver o amor, de querer o bem das pessoas, de tentar exercitar a compaixão, eu sei que muitas vezes é difícil, mas se a gente tem essa proposta sempre como uma das primeiras opções para a nossa vida, a tendência é que nós tenhamos um retorno, principalmente no sentido de acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente diante dos reveses da vida, dos desafios que a gente tem nessa vida. Então, pedir a ajuda do Mestre, não do Deus, do nosso Criador, pedir a ajuda dele nesse momento de conflito que a gente tem. Pô, será que eu estou insistindo demais nisso? Será que eu já fiz tudo realmente que eu precisava fazer? É a hora de eu desistir? Não é? É bem difícil isso, né, gente? Por isso que é super importante nós estabelecermos essa sintonia para assim a gente receber a ajuda, se colocar à disposição, corações e mentes abertos, para que essa força poderosa haja em nós e nos dê a condição de equilíbrio, de harmonia para tomar as melhores decisões. Então eu vou pedir para que vocês, quem quiser, claro, fechem os olhos. E vamos aproveitar essa reflexão para sentir a força que vem de Deus. Essa força que é poderosa. Nesse momento que estamos aqui ouvindo essas palavras, participando desse projeto, como eu já falei, nós criamos uma condição muito favorável para a recepção dessas energias sutis que fazem parte do universo. Então vamos deixar nos envolver por essas vibrações poderosas. E vamos pedir, sim, pedir a Deus para que nós tenhamos sempre a sobriedade para decidir, para que nós tenhamos sempre a condição de percepção do que é o melhor a ser feito. Nós te agradecemos, querido Deus, pelo muito que você proporciona para todos nós. Até mesmo pelas situações adversas, porque muitas vezes são elas que nos fazem sair da zona de conforto e buscar dias e condições melhores. Agradecemos a essas vibrações, a essas forças que chegam até nós. E que sigamos sendo merecedores das muitas bênçãos que Deus nos proporciona. Bom. Vamos lá, gente. É mais um exercício interessante para a gente fazer. Vai botando aí na prateleira. Tem um monte, né? Mas acho que vale muito a pena. Alguns projetos nossos precisam ser repensados. E com toda a serenidade, com a ajuda desses enviados de Deus, vamos pedir essa ajuda. Que a gente pode e deve buscar ser felizes. Todos nós merecemos ser felizes. E às vezes nós estamos insistindo demais em alguma coisa que não está nos fazendo bem. Então, com toda a serenidade, com toda a calma, vamos avaliar. E se tiver que desistir, desistamos sim. É um recuo, muitas vezes estratégico, como eu falei. Então lá na frente a gente retoma de uma outra forma, sob outro aspecto, com outro foco. Tá bom, gente? Então quero agradecer ao carinho de todos vocês que entraram aqui, que estão deixando aí um abraço, deixem aí a mensagem de vocês.
Tô vendo Esther, querida, entrou aqui. Esther faz terra. G. Tatá, quem é Tatá? Enfim, vários queridos. Rosa. Enfim, vários queridos. Sandra de Sá, que eu vi que entrou aí também. Um monte de gente bacana que só manda coisa boa, porque daqui também só vai coisa boa para vocês aí, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, uma ótima semana e na segunda-feira estamos aí de volta. Um grande abraço.